Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Ole Tóquio 2020, favoritos para Tóquio 2021, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Ole Tóquio 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para iniciar os comentários sobre o ciclismo masculino, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontando os candidatos às medalhas para os Jogos de Tóquio, analisando a prova de BMX, que ingressou no programa olímpico em 2008. Em 2017, a grande competição do ano foi o Campeonato Mundial, que teve a vitória do norte-americano Corbin Charrat, à frente do francês Sylvain André, que ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze ficou com outro francês, Joris Daudet. O Joris Daudet conquistou a medalha de bronze, um pódio dominado pela França. O holandês Nick Kieman ficou na 4ª colocação e o equatoriano Alfredo Campo Ventimiglia foi o 5º colocado. Bobby Turner, da Austrália, Conor Fields, simplesmente o campeão olímpico, ficou na 7ª colocação, e o francês Jérémy Rincon-Hell completou a lista dos 8 finalistas desse campeonato mundial. Nas etapas de Copa do Mundo, foram disputadas 6 etapas em 3 países, na Holanda, na Bélgica e na Argentina. Os competidores das 6 provas, apenas o Conor Fields conquistou 2 vitórias. Conor Fields foi aí o atleta o único a vencer 2 vezes. Os franceses, com o Daudet e André, conquistaram uma vitória, Van Gendt da Holanda, e o argentino Nicolas Torres também conquistou uma importante vitória numa das etapas na Argentina, que teve uma dobradinha com o Nicolas Torres e o Gonzalo Molina à frente do fortíssimo francês Sylvain André. Sylvain André conquistou 2 medalhas, 2 medalhas de bronze e uma de ouro nessas etapas de Copa do Mundo. Não houve, aliás, uma de prata, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. Não houve assim, um atleta que tivesse apresentado um forte domínio. Conor Fields, 2 de ouro, uma de bronze. De certa forma, a prova mostra sua grande diversidade de atletas e o equilíbrio entre eles. O ranking mundial teve a liderança do francês Sylvain André, à frente do Conor Fields e do Corbin Charrat, dos Estados Unidos, e os holandeses Van Gendt e Burg na 4ª e 5ª posições. Outro francês, o Daudet, ficou em 6º lugar. Com isso, as 6 primeiras posições do ranking mundial de 2017 ficaram entre França, Estados Unidos e Holanda. O 7º lugar, o canadense Nihog, o holandês Kieman, o Kai Sakakibara da Austrália, e o colombiano Carlos Ramírez, medalhista olímpico no Rio de Janeiro, medalhista de bronze no Rio de Janeiro, fechou a lista do ranking dos 10 primeiros colocados do ranking mundial. França, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Austrália e Colômbia. 6 países com posições entre os 10 primeiros do mundo. Em 2018, o campeonato mundial foi vencido pelo fortíssimo francês, o Sylvain André, conquistou a medalha de ouro do campeonato mundial, teve a companhia do Joris Daudet, quer dizer, a França conseguiu fazer uma dobradinha nessa prova, a França muito tradicional no ciclismo de BMX, e o brasileiro Anderson de Souza Filho garantiu uma honrosa medalha de bronze. O Brasil, que não é uma força no ciclismo, conseguindo aí um grande resultado no Campeonato Mundial de BMX. O holandês Joris Harmsen ficou com a 4ª colocação, o Corbin Charrat, que foi o campeão mundial em 2017, ficou em 5º lugar, seguido pelo britânico Evans, o suíço Graf e outro holandês, o Derburg. Holanda e França, com 2 posições entre os 8 países do mundo, foram os únicos com 2 atletas aí entre os melhores. A França, Brasil, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça foram 6 países entre os 8 melhores no campeonato mundial. A Copa do Mundo teve uma etapa a mais, foram 8 etapas da Copa do Mundo, 2 na França, 2 na Holanda, 2 na Bélgica e 2 na Argentina. Um forte domínio do holandês, o Nick Kieman. Nick Kieman conquistou 4 vitórias nessas etapas. O Corbin Charrat dos Estados Unidos venceu apenas 1, o Joris Daudet da França venceu 2 e o Sylvain André
da França obteve uma vitória. Os franceses também tiveram um bom desempenho na segunda posição, o Joyce Daudet conquistando 2 segundos lugares, Romain Mahieu conquistando 2 colocações também de segundo lugar, o argentino Gonzalo Molina, e essa foi a distribuição dos pódios dessa Copa do Mundo. O domínio muito bom, muito forte do holandês, o Nick Kieman. O ranking mundial não poderia terminar de forma diferente, né? O Nick Kieman foi o líder do ranking mundial em 2018, à frente do Sylvain André, da França, e do Joris Daudet, que conquistou a 3ª posição. O holandês Harmsen foi o 4º colocado, o Corbin Charrat dos Estados Unidos em 5º, Evans do Reino Unido, Graf da Suíça, Mahieu da França, Sakakibara da Austrália e Komarov da Rússia completaram a lista, né, dos 10 primeiros do ranking mundial. Destaque para a França, com 3 atletas entre os 8 melhores do mundo, vamos dizer assim, e a Holanda com 2 atletas. Rússia, Austrália, França, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Holanda, nada menos do que 7 países tendo colocações entre os 10 primeiros do ranking mundial. Em 2019, o campeonato mundial foi dominado dessa vez pela Holanda, aí tirando a hegemonia da França. Toine Van Gendt conquistou a medalha de ouro à frente do Nick Kieman e ficou com a medalha de prata, e o francês Sylvain André conquistou a medalha de bronze, completou o pódio. Outro francês, o Jeremy Henkel, ficou na 4ª posição, seguido pelo Kai White do Reino Unido, o Anthony Dean da Austrália e David Graf da Suíça. Joris Daudet não terminou a prova, talvez não seria o caso de colocar o 8º lugar, né? Porque ele não terminou a prova, mas não tivesse participado, ele estava entre os 8 finalistas. É curioso esse domínio da França, nada menos do que 3 atletas entre os 8 do mundo, e a Holanda com 2 atletas. Então 5 países colocaram posições entre os 8 melhores. As etapas de Copa do Mundo, nada menos do que 10 etapas de Copa do Mundo em 5 países, Argentina, Estados Unidos, França, Holanda e Reino Unido. Um forte domínio do holandês Nick Kieman, de novo. O Nick Kieman conquistou nada menos do que 6 vitórias, venceu 6 etapas de Copa do Mundo. E as outras vitórias ficaram com Molina, da Argentina, o Charrat dos Estados Unidos, White do Reino Unido e o francês Daudet. As medalhas de prata, ali, o Alfredo Ocampo, do Equador, também conseguiu um grande destaque, obteve nada menos do que 4 medalhas de prata, um bom resultado do equatoriano. A América do Sul consegue um certo destaque nessas provas de BMX, com Equador, Colômbia e agora também com o Brasil. E o Connor Fields, dos Estados Unidos, o campeão olímpico, tendo assim um ciclo olímpico muito fraco, conquistou apenas uma medalha de prata. O Nick Kieman, além das 6 vitórias em Copa do Mundo, ainda obteve uma medalha de prata, foram 7 pódios e uma temporada dominada realmente pelo holandês. O ranking mundial, a vitória, o Nick Kieman na liderança, liderou o ranking mundial com certa facilidade, com essas várias vitórias na Copa do Mundo. O Sylvain André, da França, foi o 2º colocado, seguido pelo Joris Daudet, também com posição de pódio, no 3º lugar, e outro francês, o Jeremy Henkel, na 4ª colocação. 3 franceses entre os 4 do mundo, dentro do ranking mundial. O equatoriano Alfredo Campo, em 5º lugar, o Van Gendt, da Holanda, na 6ª posição, o Graf da Suíça, o Corbin Charrat dos Estados Unidos em 8º, o melhor americano até então, porque o Connor Fields não realizou um grande ciclo olímpico, o Sakakibara da Austrália e o Van der Burger da Holanda. 3 holandeses e 3 franceses entre os 10 melhores do mundo no ranking mundial. Equador, Suíça, Estados Unidos e Austrália completaram a lista, né, dos demais. O campeão mundial foi o Van Gendt e o medalhista de prata foi o Nick Kieman. E no ranking mundial, o Gendt ficou apenas em 6º e o Kieman foi o líder pelas grandes vitórias nas etapas de Copa do Mundo. 2020 foi uma temporada afetada pela ocorrência da Covid. Foram realizadas apenas 2 provas de 2 etapas de Copa do Mundo na Austrália.
O Nick Kieman da Holanda venceu uma, o Connor Fields dos Estados Unidos, o campeão olímpico, venceu outra, e os demais posições, a Austrália, com Anthony Dean, Zach Kennedy, Carlos Ramírez da Colômbia e Davi Gaff da Suíça, assumiram as outras posições de pódio. Um ranking mundial limitado por causa da ocorrência da realização de poucas provas. O norte-americano Connor Fields, retornando aí aos bons resultados, liderou o ranking mundial 2020, seguido pelo campeão olímpico, seguido pelo Sylvain André da França e pelo Carlos Yepes da Colômbia, que ficou em terceiro lugar. O Davi Gaff da Suíça em quarto, o Nick Kieman, grande destaque da Holanda, ficou em quinto lugar, Corbin Charrat dos Estados Unidos em sexto, Francis Rencorrel, Dean da Austrália, Molina da Argentina e Maia da França, completando a lista dos 10 primeiros do ranking mundial. Uma temporada atípica que nos serve muito como análise. Embora a França aí com 3 competidores, os Estados Unidos com 2, a Holanda apenas 1, se fazendo presentes dentro desse ranking mundial. O resumo geral, para se ter uma noção de quem dominou o que, O Connor Fields foi o campeão olímpico em 2016, à frente do Jelle van Gorkum, da Holanda, e do Carlos Ramírez, da Colômbia. E os campeonatos mundiais 2017, 18 e 19 foram vencidos por atletas diferentes. O Charrat dos Estados Unidos em 2017, o André da França em 2018 e o Van Genst da Holanda em 2019. E o Sylvain André da França acabou sendo o grande destaque, com medalha de prata em 2017, campeão em 2018 e medalha de bronze em 2019. Ele conseguiu, durante o ciclo olímpico, se manter no pódio do campeonato mundial. O Georges Daudet da França, também aí bronze em 2017, prata em 2018, também com um grande desempenho, 2 pódios, mas os franceses perderam aí posições para os holandeses em 2019. Os franceses garantiram 5 medalhas, uma de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, das 9 em disputa. O Corbin Charrat dos Estados Unidos ficou com uma medalha de ouro, foi campeão mundial em 2017. E o brasileiro Anderson Souza com uma medalha de bronze, colocando o Brasil aí em condições de poder brigar por medalha no ciclismo. Muito interessante esse resultado do Anderson Souza. Porém, a grande evolução foi da Holanda, com Johan van Gendt, campeão mundial em 2019, tendo o Nick Kieman com a medalha de prata, seu compatriota, no mesmo pódio. Então, Holanda e França, pelo menos em termos de campeonato mundial, despontando com umas grandes forças. A Copa do Mundo, que já é uma competição onde há o acúmulo de pontos dos atletas, o Sylvain André foi campeão em 2017 e o Nick Kieman da Holanda dominou em 2018 e 2019. O Nick Kieman, poderíamos dizer, pelos seus resultados, pela forma como dominou a Copa do Mundo, seria um grande candidato à medalha de ouro olímpica. Embora a corrida olímpica ocorra, é uma corrida só, vamos dizer assim que é um tiro com uma munição só, e ele pode sofrer reveses, como acontece com grandes atletas, mas de forma, em termos de regularidade, de conquista de grandes resultados, ele é o principal atleta, foi o principal atleta desse ciclo olímpico, embora não tenha conquistado o título mundial. O Sylvain André, em termos de campeonato mundial, foi o grande atleta, foi o atleta mais regular. Na Copa do Mundo, o francês Sylvain André conquistou a primeira posição e a terceira colocação, 2017 e 2018. E os outros atletas que completaram esse pódio, aí, vamos dizer assim, essa posição de pódio em Copa do Mundo, o Connor Fields, segundo lugar em 2017, o Alfredo Campo do Equador, o Georges Daudet da França, Davi Graff e o Torne Haug do Canadá. Então tivemos em Copa do Mundo, 9 posições de medalha, tivemos 7 atletas com essas posições, realmente, e 6 países, França, Holanda, Equador, Suíça, Canadá e Estados Unidos. Isso essa análise permite verificar um quadro geral de como é o domínio da prova. No ranking mundial, o
da prova, Holanda, Estados Unidos, França e Colômbia, apenas 4 países dominaram esses rankings mundiais, as 12 posições de ranking mundial do período, né, desse ciclo olímpico, com destaque para o Nick Kieman, da Holanda, líder do ranking mundial 2018 e 2019, e o Sylvain André, da França, líder em 2017 e segundo colocado em 2018, 2019 e 2020. E o Connor Fields, o campeão olímpico, líder da temporada em 2020, uma temporada que não permite uma grande análise em virtude da Covid, né? Não se sabe realmente como que os atletas poderiam desenvolver seus resultados se houvesse mais competições, mas o Connor Fields dos Estados Unidos mostrando que poderá retornar aos tempos de sucesso, de grandes vitórias e conquistar até um bicampeonato nessa prova. Nick Kieman, da Holanda, Sylvain André, da França, Jory Daudet, com 2 posições de terceiro lugar no ranking mundial, os norte-americanos, o Corbin Charra e o Connor Fields, eu já falei do Connor Fields, e o colombiano Carlos Yepes. Nessa configuração do ranking mundial, os grandes atletas, os grandes favoritos para conquistar medalha nos Jogos Olímpicos. Os favoritos, aqui a lista dos 3 níveis, cada país poderá classificar no máximo 3 ciclistas para os Jogos Olímpicos. Os grandes candidatos à medalha de ouro, pelo menos analisando esse ciclo olímpico e também tendo em vista a experiência do Connor Fields, temos 6 atletas, na verdade, em condições de conquistar essa medalha de ouro, segundo, a minha análise. O Nick Kieman, da Holanda, aliás, 2 holandeses, 2 franceses e 2 norte-americanos. O Nick Kieman, da Holanda, e o Sylvain André, da França, são os que tiveram uma maior regularidade. O Twan Van Gendt, da Holanda, o Jory Daudet, da França, e os norte-americanos, o campeão olímpico, Connor Fields, e o campeão mundial de 2017, Corbin Charra. Lutando por pódio, em condições de chegar junto desses 6 favoritos à medalha de ouro, o Alfredo Campo, do Equador, o brasileiro Anderson de Souza Filho, o suíço Graf, o francês Renko Hell e o britânico Kye Whyte. Talvez o White seja melhor descer para uma posição de zebra, mas vamos mantendo aí esses 3, ele por enquanto, nesse nível de pódio. E também saber quais atletas, irão disputar os Jogos Olímpicos, porque na lista aqui tem 4 holandeses, os 3 franceses devem ser esses daí mesmo, Renko Hell, Daudet e André, mas isso é para depois, conforme a temporada vá se desenvolvendo. E na condição de zebra, o argentino Molina, o australiano Dean, Evans do Reino Unido, Berg da Holanda, Ospina da Colômbia, Kennedy da Austrália, Harmsen da Holanda e o Turner também da Austrália. Esses mais na condição de zebra do que propriamente na condição de realmente conquistar medalha. Cada país, como eu repeti antes, 3 ciclistas por país. Poderá levar 3 países. O top 5, aqui para conhecer um pouco, ver a foto do atleta. O Nick Kieman, da Holanda, 4º no ranking mundial 2017. Em 2018 foi campeão da Copa do Mundo e liderou o ranking mundial, mas não teve destaque no campeonato mundial. E em 2020 conquistou aí uma medalha de prata no campeonato mundial. E novamente foi campeão da Copa do Mundo e líder do ranking mundial. Em 2020, temporada atípica, ficou na 5ª colocação no ranking mundial. Já outro francês, o Sylvain André, uma regularidade incrível, presente ser francês, prata no Mundial em 2017, campeão da Copa do Mundo e líder do ranking mundial. Em 2018 foi campeão mundial, 3º na Copa do Mundo e 2º no ranking mundial. Em 2019 garantiu a medalha de bronze no campeonato mundial e também o 2º lugar no ranking mundial. Em 2020 de novo, 2º lugar no ranking mundial. Talvez Sylvain André é o atleta que conseguiu a maior regularidade de todos eles dentro do ciclo olímpico. O Twan Van Gendt, da Holanda, 4º no ranking mundial 2017, campeão mundial em 2019 e 6º no ranking mundial. Ele talvez possa ser substituído aí nesse top 5 pelo Connor Fields dos Estados Unidos. Vamos saber como que vai se desenrolar esse início de 2021. Outro francês, o Jory Daudet, bronze no Mundial 2017. Em 2018 foi medalhista de prata, 2º na Copa do Mundo, 3º no ranking mundial.
e em 2019 garantiu também aí um terceiro lugar no ranking mundial. 2020 praticamente ausente e não teve assim uma classificação entre os melhores do mundo. E o norte-americano, Corbin Sharra, campeão mundial em 2017, terceiro no ranking mundial em 2017, porém depois não conseguiu ficar numa posição de pódio, quinto lugar no Mundial 2018, no ranking também, em 2019 oitavo no ranking mundial, 2020 sexto lugar, também é outro atleta que pode ser aí substituído pelo Connor Fields, mas ele tem ao seu favor, assim como o Fields, um grande resultado que foi o título mundial de 2017, enquanto o Connor Fields tem o título olímpico de 2016. Por isso esses dois norte-americanos têm condições de figurar nessa posição aí do top 5. Esses são os candidatos ao pódio no BMX. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, blog Geografia Olímpica, Olitok 2020, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020. Até um próximo vídeo e muito obrigado.